Autorresponsabilidade. Tá aí uma coisa que a minha mãe me ensinou desde muito cedo. Eu assumir as responsabilidades pelos meus atos. Mas será que isso é algo que é ensinado só quando a gente é criança? Ou será que nós podemos aprender autorresponsabilidade depois de adultos também? Bom, esse será o tema desta nossa 7ª edição do podcast. Mas antes, vamos para a vinheta. Quando eu era pequena, a minha mãe me dizia assim: Tati, quando você fizer algo, assuma a responsabilidade por isso, independente das consequências que o seu ato vai te gerar, se são positivas ou se são negativas. Sabe por quê? Porque as pessoas um dia elas vão te respeitar justamente por você assumir ou não os seus erros. E isso, quando a minha mãe falava, arrepiava até a espinha. Ela dizia que pessoas sem autorresponsabilidades, elas não eram respeitadas pelas pessoas. E uma coisa que eu preciso dizer a respeito da minha mãe, ela sempre foi extremamente autorresponsável pela sua vida e ensinava isso pra gente o tempo todo. Mas será que autorresponsabilidade ela é aquele tipo de comportamento que se torna quase um valor e que é aprendido ali logo no início da infância? Ou será que a autorresponsabilidade é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada? Bom, o que eu tenho estudado é que a autorresponsabilidade, ela não é um traço de personalidade. Ela não nasce com a gente como o nosso temperamento, por exemplo. A autorresponsabilidade, ela é uma habilidade que vai sendo desenvolvida ao longo do tempo. Existem pessoas que utilizam a autorresponsabilidade também como sendo um dos seus próprios valores. Assuma aquilo que você faz, mas não necessariamente a autorresponsabilidade precisa ser um valor para poder ser praticada. Ela pode ser uma habilidade a ser desenvolvida também. Eu costumo dizer que, principalmente nos dias atuais, a gente está com falta de pessoas autorresponsáveis no mundo. O que será que está ocasionando essa falta, esse apagão de gente autorresponsável? Eu acredito que seja a nossa nova, moderna criação dos filhos mesmo, sabe? Porque hoje, os nossos filhos, eu vou dizer pelos meus, né? Então, tudo aquilo que a minha mãe antigamente me forçava, não, você tem que assumir os seus erros, não, se você fez isso, você vai ter que pagar por isso. De uma forma muito firme, com os meus filhos, eu faço quase que o contrário. Eu ensino para eles a autorresponsabilidade, eu falo para eles o quanto isso é importante, mas quando eles fazem alguma coisa que eles vão ser penalizados por aquele ato, o que eu faço? Eu meio que dou uma engandelada, eu meio que dou uma amortecida para que aquele, né, para o retorno não ser tão pesado o quanto realmente poderia ser através do ato deles. Então, o que acontece é que, às vezes, a gente teve uma criação um pouco mais dura na infância, e agora, com os nossos filhos, a gente quer ter uma criação um pouco mais leve, um pouco mais, né, um pouco mais humanizada, e não necessariamente isso ajuda. Porque quando a gente ensina para os nossos filhos, mesmo que indiretamente, que aquilo que eles fazem vão ter uma consequência, mas que às vezes a consequência ela pode estar sendo assim amaciada, eles aprendem ou compreendem sem querer que talvez na vida isso vai continuar acontecendo. E o mundo ele não é bem assim. O mundo ele não consegue, o mundo ele não tem o hábito de passar a mão na nossa cabeça. No mundo, aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, no mundo, as consequências dos nossos atos, eles são verdadeiramente fiéis.
E se a gente não educa os nossos filhos, não treina os nossos filhos para ter essa percepção, um dia eles vão aprender, mas talvez aprendam da pior forma possível, que é realmente sendo penalizados por algo que eles fizeram, mas que não se responsabilizaram. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu também olho para dentro das organizações, por exemplo. A maioria das organizações, hoje, ela é feita por pessoas, né? Ela é composta por pessoas que necessitam de trabalhar. Elas precisam trabalhar para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Não necessariamente elas são apaixonadas por aquilo. Não sendo apaixonadas por aquilo, elas não se preocupam tanto com aquele local, com aquele espaço, com aquelas pessoas. Daí, a prática da autorresponsabilidade fica ainda mais difícil. Porque é como se o colaborador tivesse tido um ato equivocado e isso tivesse gerado um grande prejuízo para a organização. Ao invés de ele falar assim, olha, fui eu, né, que com orientação ou sem orientação fiz algo que não deveria fazer, é muito mais fácil o colaborador fazer o quê? Apontar o dedo. Ó, mas foi o fulano que me mandou fazer, mas o ciclano também faz, mas o Beltrano é que não me treinou, mas eu não sabia do procedimento corretamente. Então, ao invés da gente assumir responsabilidade pelos nossos atos, a gente acaba colocando essa responsabilidade em terceiros. O que isso prejudica na nossa vida? A gente não cresce. Simplesmente, não assumindo responsabilidade, a gente não consegue recalcular novas rotas. É como se o nosso carrinho do Waze ficasse ali em looping o tempo todo, porque eu não consigo sair do meu estágio, do meu processo, eu não consigo evoluir na minha aprendizagem se eu não assumo as minhas falhas, se eu não assumo os meus erros. E isso tem sido um grande fardo para muitas organizações. E isso também tem sido um grande fardo para muitas famílias, que também acabam tendo os seus membros sem desenvolvimento da autorresponsabilidade, apontando uns aos outros. É que eu não sou bem sucedido, você sabe, porque lá na infância, meu pai e a minha mãe não me deu atenção suficiente. Ah, é? Então lá, porque lá atrás, o seu pai e sua mãe não te deu atenção suficiente na sua opinião, porque talvez se você perguntar para o seu pai e para sua mãe, eles vão te dizer, filho, filha, naquela época eu fiz tudo aquilo que eu tinha para você, tudo aquilo que eu conseguia, tudo aquilo que eu sabia, mas a gente prefere olhar o lado mais vazio do copo. Então, porque a minha mãe, porque o meu pai não me deu a atenção que eu precisava, hoje eu não consigo me firmar na vida. Hoje eu não consigo estruturar um relacionamento saudável. Hoje eu não consigo parar nos meus empregos. Uou! O que é isso? O que é isso? Você é adulto? Assuma a responsabilidade pelos seus atos, pelas suas falhas. Sabe por quê? O seu peso, o seu legado, ele vai ficar muito. Você vai ter a possibilidade de construir o legado. E o peso que você carrega dessa coisa, desse rancor, dessas lembranças negativas, ele vai dar, você tirando isso da sua vida, ele vai te dar uma leveza e você vai conseguir uma velocidade gigante. Acontece que às vezes a gente gosta de culpar as pessoas para justificar tudo aquilo que não dá certo na nossa vida. Vamos colocar que talvez as pessoas também influenciem as coisas que acontecem na nossa vida? Pode ser que aconteça, mas a forma com que você lida com isso é totalmente responsabilidade sua. Não tem a ver com as pessoas à sua volta, você querendo ou não. Pessoas de sucesso, se você parar para você querer poder conversar com pessoas de sucesso, você vão ver que em dados momentos da história dessas pessoas, elas tiveram que assumir responsabilidade por falhas muito grandes. Geralmente, pessoas de sucesso falharam muito. E se elas tivessem, ao falhar, sentado e apontado responsáveis, elas não teriam evoluído e possivelmente não conseguiriam chegar onde chegaram. Então, a autorresponsabilidade, ela é um ingrediente essencial caso realmente você queira buscar o sucesso na sua jornada.
É isso mesmo. Nossa, Tati, você sabe que você falando desta forma, então, talvez eu esteja percebendo que existem algumas coisas que acontecem na minha vida e que ela é responsabilidade minha, reflexo dos meus atos, mas eu acabo meio que querendo terceirizar isso. E então, o que eu faço para mudar? Bom, para mudar, você precisa apenas de ter a escolha da consciência. Então, toda vez que você, antes de responsabilizar alguém por algo que tenha acontecido na sua vida, parar 15 segundinhos para refletir qual foi a minha contribuição em tudo isso, você vai ver que existem formas e formas e formas diferentes de você chegar até o seu objetivo, não necessariamente responsabilizando as pessoas pelas falhas que vão acontecendo no meio do caminho. Pessoas autorresponsáveis, gradativamente, se tornam pessoas mais seguras. Por que pessoas mais seguras, Tati? Porque pessoas autorresponsáveis, elas sabem que mesmo se elas tiverem cometido alguma falha, e essa falha for gigantesca, ainda assim, ela vai ter recursos para dar a volta por cima. Então, o medo, aquele medo de falhar, aquele medo de ser descoberto, aquele medo, ele não vai existir mais, porque simplesmente a gente vai olhar para aquela situação e vai falar: tem razão, eu errei mesmo, tem razão, eu poderia ter feito de uma forma diferente mesmo. E neste momento, a nossa chave vira, e neste momento a gente aprende, a gente evolui. Então, a autorresponsabilidade, ela está totalmente ligada também à nossa segurança. Só que não confunda a autorresponsabilidade por autopunição, hein? Tem gente que ao invés de se tornar responsáveis pelos seus atos e se tornando responsáveis pelos seus atos, vai lá e muda, ele se autopenaliza pelos seus atos. Então eu falo assim, é culpa minha mesmo, tem razão, a vida tá ruim porque é culpa minha mesmo, porque eu sou procrastinador, porque eu não dou conta, porque eu não sou persistente o suficiente, porque isso, porque aquilo. Isso não tem a ver com autorresponsabilidade. Isso tem a ver com autoflagelação. Sai fora desse tipo de mindset, sai fora desse tipo de pensamento. Sabe por quê? Porque ele também não te ajuda a evoluir. Ele funciona quase como aquele mindset da desculpa. Ah, não foi eu, fui o fulano, foi o ciclano, não fui eu, fui o fulano, no ciclano. Onde a gente não evolui, a autopunição acontece da mesma forma. Ah, foi eu mesmo. É verdade. A responsabilidade é minha. Ó céus, ó vida, ó morte. Você também não evolui. Nem num extremo, nem no outro. Autorresponsabilidade é você olhar para aquela situação e perceber o que você fez ou o que você poderia ter feito de diferente para ter um resultado talvez mais assertivo de acordo com a sua expectativa. Assumir a autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade pelos seus atos, é você perceber que sim, é possível de a gente falhar, que sim, é possível da gente errar, que sim, é possível da gente errar 2, 3, 4, 5 vezes em cima do mesmo fato. E tá tudo bem. A questão é, você tem consciência sobre isso? E qual é o tipo de esforço que você está fazendo para mudar? Se você está no processo de se esforçar para que as coisas aconteçam na sua vida de forma diferente, através da sua mudança comportamental, tenha certeza absoluta que você já está praticando a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é um ingrediente essencial para pessoas que desejam o sucesso. Eu tenho certeza que você é uma dessas pessoas que você deseja o sucesso e que você vai estar ou já está muito próximo daquilo que você sempre desejou para a sua vida. E se você se relaciona com pessoas não ainda autorresponsáveis, ao invés de você culpá-las, ajude-as a refletir também sobre o que elas poderiam ter feito de diferente e que tipo de resultados elas colheriam se tivesse se comportado, se tivesse feito uma escolha diferente.
Ajude as pessoas no seu entorno que ainda não têm a autorresponsabilidade perceberem onde está acontecendo as suas falhas para que elas possam melhorar, para que elas possam progredir. Porque apontar o dedo também não vai ajudar. Mesmo você sendo autorresponsável, entenda que o apontar o dedo nunca vai beneficiar ninguém, nem você, nem aquela pessoa que está sendo apontada. Então, é mais fácil a gente ajudar as pessoas educando-as para que elas ganhem, para que elas tenham muito mais consciência. E conscientes das suas ações, se tornarão autorresponsáveis. E se tornando autorresponsáveis, com certeza absoluta, se tornarão pessoas bem-sucedidas. Era isso que eu queria discutir com vocês, trazer com vocês de reflexão nesse nosso podcast. Olha, se você não assinou o canal ainda, tá de brincadeira comigo, hein? Vai lá, assina o canal, liga o sininho. Estamos em várias multiplataformas, tanto no YouTube quanto no Spotify também. Olha que chique que tá ficando esse podcast. Tudo isso para poder levar mais conhecimento, mais informações, mais insights e mais consciência para muita gente que tem aí o desejo de se tornar pessoas melhores, assim como a gente tem o desejo, com certeza absoluta, de se tornar pessoas cada vez melhores. Nos vemos no nosso próximo podcast. Tchau, tchau.